Oi, oi, meus amores! Para quem está assistindo essa live gravada, hoje nós vamos falar sobre um tema top. Mulheres que têm esse formato de corpo têm o dedo podre. Será que é o seu caso? Então fica aí que logo mais nós vamos conversar. Bora lá, vou esperar um pouquinho a galera entrar. Instagram, mandar essa live pro pessoal. Boa noite, boa noite. Para quem tá chegando, hoje o tema vai ser babado. Eu não falo muito sobre análise corporal aqui, né? Eu trabalho também em ambiente fechado com as minhas clientes e com as minhas alunas, mas hoje eu vou abrir aqui para vocês esse conhecimento que é fera, é foda, é muito bom, muito legal. Vou esperar um pouquinho o Instagram mandar para vocês essa live. Oi, oi para quem tá chegando. Já compartilha essa live se você é uma mulher de curvas, uma mulher, não tô dizendo de curvas assim perfeita, sabe? Aquela mulher de curvas, mas que tem um pouquinho assim, aquela gordurinha que a gente gosta, sabe? Que é mulher, né, gente? Mulher brasileira, mulher é assim, com curvas, né? E é assim, é sobre essas mulheres que nós vamos falar hoje. Então, boa noite, meus amores! Boa noite, preciosas! Deixa eu desligar aqui a música, porque senão eu grito demais. E eu quero já começar essa live para não perder tempo. Então, minhas preciosas, meus preciosos que me acompanham aqui, sejam muito bem-vindos a mais uma live. A gente voltou agora a fazer as nossas lives semanais, 2 lives por semana, na segunda e na quarta. A gente sempre tá aqui trazendo conhecimento para vocês. E o tema de hoje, né, meus amores, é babado, dá o que falar, né, com as minhas clientes e aonde eu vou. Esse tema, ele chama a atenção das pessoas, né? Por quê? Porque, cara, eu olho para as pessoas e eu já sei como que elas são, como que elas funcionam, né? E isso dá o que falar, porque onde eu vou, isso chama atenção, as pessoas querem saber mais, né? Inclusive, olha que interessante, quando eu fui gravar o reality show, para quem me acompanha aqui, ou quem não sabe ainda, o ano passado eu fui para São Paulo gravar um reality show, e antes de eu ir para esse reality, eu fui lá e vi a foto de todas as mulheres que estavam lá, que iam participar. Por quê? Oi, oi, Adriana, tudo bem? Porque eu olhando para as fotos delas, já sabia como elas funcionavam, já sabia mais ou menos que tipo de mulher que ia ter lá dentro, né? Pra quê? Pra eu me relacionar da melhor forma possível com elas. E é assim que eu uso esse conhecimento e você também pode usar. E você sabe que é assim, ó, eu tenho alguns amigos meus que vivem me enchendo o saco pra eu ir pro Big Brother, né? E eu sempre falo que não vou e nem assisto, nem sei quem tá lá no Big Brother. Mas hoje eu tava aqui organizando essa live e pensando assim, caraca, será que não era mesmo de eu me inscrever no Big Brother? Porque assim, esse conhecimento, eu ir lá, sabendo como as pessoas funcionam, o que será que eu ia causar lá? Eu ia causar treta, com certeza, assim como eu causei na Casa das Empreendedoras. Porque no primeiro dia que a gente estava lá confinada, deu muita treta já no primeiro dia, assim, foi um dia bem tenso. O primeiro dia da casa foi o dia mais tenso da casa, quando eu fui lá gravar. E eu fiquei quietinha ali, analisando tudo que estava acontecendo, desde as pessoas da equipe, até a apresentadora, até as meninas que estavam dentro do programa. E aí depois, quando a treta foi amenizando e a gente começou a conversar mais, eu deixei para falar por último. Por quê? Porque eu sabia que quando eu falasse, isso ia chamar atenção. E foi aquela gritaria, todo mundo já queria saber. E todo mundo já queria ser analisada, né? Porque imagina, eu nunca vi a pessoa na frente e eu já tava falando quem ela era, como é que ela funcionava. Então, assim, isso chama muita atenção. Inclusive, agora, evito um pouco de falar sobre isso, porque onde eu vou as pessoas falam, cara, me analisa, como é que eu sou, né? E tudo mais. Então, é um conhecimento realmente muito bacana. E é isso que eu quero trazer aqui pra vocês hoje. E hoje nós vamos falar sobre as mulheres que têm um certo formato de corpo, se elas têm dedo podre mesmo, né? Então vamos ver se você vai se identificar aí. Então olha só, é muito bacana isso, né? Esse conhecimento. Muita gente aqui sabe que eu sou analista corporal, né? Então eu sou analista corporal desde 2019 para 2020. E eu já analisei pessoas do mundo todo, né? De todos os lugares. Por quê? Porque eu fui analista corporal certificada dentro da própria escola que eu fiz a certificação.
Então, isso me trouxe uma bagagem enorme de conhecimento, né? De conhecimento para fazer análise, de conhecimento das tretas das pessoas. E olha que é engraçado. As pessoas que têm um perfil muito parecido, elas têm as mesmas tretas, né? Seja aqui, seja na França, seja em qualquer lugar, né? Então, isso é uma coisa muito bacana. E que eu comecei assim, quando eu comecei a ser palestrante, depois quando na pandemia eu comecei a atender, né, mais as pessoas nesse sentido e isso começou a chamar a atenção. Inclusive para quem é nossa aluna, para quem tá lá no Método DB, algumas ganharam análise na primeira turma, na segunda turma agora a gente tem um desafio, né, que as que chegarem no final do desafio vão ganhar análise, né, então é algo realmente que dá uma virada de chave na vida. E essa virada de chave eu tive na minha vida depois da análise. Eu, na verdade, conheci isso através de uma amiga minha, né? Que ela me falou, Daí, você conhece o Corpo Explica, que é o Corpo Explica, né? Olha isso daqui e tal. E eu super me interessei, comecei a ficar encafifada, né, gente? Porque vocês sabem que eu estudo bastante e eu quero sempre coisas novas. E aquilo falava muito sobre mim, eu me identificava com alguns perfis. Eu falei, cara, eu preciso fazer análise. Quando eu fiz a análise, eu tive uma virada de chave na minha vida, né? Comecei a entender melhor quem eu era, como eu funcionava, por que eu tinha as tretas que eu tinha, inclusive nos relacionamentos, né? E aí eu falei, eu não conseguia mais atender as pessoas sem esse conhecimento, porque era algo assim revelador. Então assim, anos de terapia eu conseguia desmembrar numa análise, em 2 horas de análise. Então eu comecei a me certificar, né? E a certificação, gente, não é algo simples. São várias provas. Para eu estar dentro lá da escola, eu fiz muitas provas também para conseguir certificação para estar lá dentro. Então foi algo muito bacana que me trouxe muito resultado na minha vida como um todo. Resultado na vida das minhas clientes e de quem passa por mim. E por isso que eu quis hoje trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês. Então a primeira coisa que eu quero explicar para vocês o que é, como assim, né? Então, através do formato do seu corpo, analisando você, e gente, essa análise não é pelada, tá? Não é nada disso, que às vezes as pessoas me pedem, eu tenho que ficar sem roupa, não tem nada a ver. Tanto que em 5 minutos, não, nem 5 minutos, em 1 minuto eu olho para a pessoa e eu já sei mais ou menos o perfil dela, não preciso nem fazer análise. Claro que a análise ela é muito mais profunda, né? Mas esse conhecimento, ele é antigo já, ele vem desde Freud, de Reich, de Lewis, né? Então, quando eles estudavam o corpo, estudavam a mente, estudavam de forma separada. Mas aí, com o passar dos anos e com o passar do estudo, a gente entendeu que é tudo a mesma coisa, né? Que uma coisa está interligada com a outra. Então, olha só, todo ser humano, ele passa por um processo que se chama um processo de mielinização. Ou seja, começa lá na barriga da mãe e vai até mais ou menos 6, 7 anos de idade. Todo ser humano passa por esse processo. Então, é como se a gente nascesse pronto, com o nosso sistema nervoso todo pronto, e a gente tivesse aqui, que começa na cabeça e vai até os nossos órgãos sexuais, um fiozinho que a gente precisa encapar ele. E é por isso que conforme essa mielina, que é o que encapa esse fiozinho, vai descendo, a gente começa a ficar com o nosso pescoço durinho, com o nosso tronco, com as nossas pernas, começa a caminhar, correr, enfim. E termina lá nos órgãos sexuais, mais ou menos com 6, 7 anos de idade. Então, o que acontece? Essa fase, desde a barriga da mãe até mais ou menos 6, 7 anos de idade, é onde tudo que acontece com você vai moldar quem você é. O formato do seu corpo, a sua mente, as suas tretas, os seus problemas, os seus recursos, se você vai dar certo na vida, se você não vai, por que não vai dar certo? Tudo tá ali. Então, quando a gente fala assim, a infância Oi, Carol! Oi, Lili! Oi pra todo mundo que tá chegando. A infância, ela é fundamental? É fundamental. Só que assim, pra quem é mãe e vai assistir essa live, eu quero que vocês não peguem isso do tipo assim, eu traumatizei meu filho, o que eu fiz com meu filho? Gente, não tem como a gente saber qual é que vai ser o perfil dos nossos filhos. Por quê? Porque simplesmente a gente não tem como entender as percepções da criança. Então, tudo que acontece desde a barriga da mãe até mais ou menos 6, 7 anos de idade vai moldar quem você é, o seu corpo, o seu pensamento, a sua mente, devido aos traumas que aconteceram ali. E traumas, eu quero que vocês não entendam que nossos pais nos traumatizaram. Muitas vezes sim, né? Mas aqui é a percepção como criança, então a gente não tem como saber. Às vezes acontece uma situação que é nada a ver, que é simples, mas aquilo causou um trauma
para criança. Então eu vou trazer alguns exemplos aqui depois. Então, olha só, tudo que acontece ali molda o teu corpo, quem você é. Então eu sei que você já deve ter pensado várias vezes, por que que eu sou assim? Você é assim porque você nasceu para ser assim, meu amor, né? A questão é quem você é de verdade. A maioria das pessoas simplesmente não sabe. E é aí que vem todo esse conhecimento e todo esse processo que mudou a minha vida. Porque, gente, assim, ó, a gente tem o nosso perfil, que que se desenvolveu a partir do que aconteceu até essa fase aí. E a partir daí, a gente tem as nossas dores existenciais e os nossos recursos. Daí, o que são as nossas dores existenciais? Então, assim, dependendo, conforme ia acontecendo a sua vida lá na infância, foram acontecendo situações, fatos, enfim, em cada uma dessas fases, e aí você teve ali um trauma, sei lá, alguma coisa que aconteceu e como criança você percebeu esse trauma. E aí você teve uma dor existencial, e essa dor existencial é uma dor que você carrega na tua vida, é sua, entendeu? É sua essa dor. E quais que são essas dores? Olha só, é a rejeição, o abandono, a manipulação, a humilhação e a traição. Todos nós passamos por esse processo e todos nós temos um pouquinho de cada perfil, um pouquinho de cada dor existencial. Só que existem pessoas que têm mais de umas, mais de outras, e aí muda tudo. Aí vira um jogo, entendeu? Essas são as nossas dores. Mas aí vem os recursos. Daí, o que é os recursos? Porque, cara, assim, ó, fazer análise e saber tua dor existencial é bacana. Agora, saber os teus recursos, que é a virada de chave. Porque quando você sofreu o trauma, eu vou botar sempre trauma entre aspas aqui, tá? Para vocês não pensarem que aconteceu uma coisa muito séria, às vezes não é nada a ver. Quando aconteceu aquele trauma, o cérebro entende aquilo como uma iminência de morte. E aí ele fez o que para sobreviver àquilo? Ele trouxe recursos. E é aí que tá. A maioria das pessoas, aliás, 100% das pessoas que eu já atendi na minha vida, elas não estão nos seus recursos, elas estão nas suas dores existenciais, vivendo nas suas dores existenciais. E isso era o que aconteceu comigo, isso que eu descobri na minha análise quando eu fiz. Por isso essa virada de chave. Porque você, preciosa, ou você, precioso, nasceu para ser quem você é. O problema é que diante das suas dores existenciais e do seu ambiente onde você vive, da sua família, do seu relacionamento, muitas vezes você não é quem você nasceu para ser, para se encaixar em as expectativas das pessoas, e você começa a ser diferente de quem você nasceu para ser. E aí você fica na dor. Então eu ouso dizer assim que uma grande maioria das pessoas vive na sua dor ao invés de viver no seu recurso. Porque quando você vive no seu recurso, você voa na vida, entende? Voa em todas as áreas. Então, voa na área de relacionamento, voa na área das finanças, voa na área da carreira, absolutamente tudo. Por isso que, assim, esse conhecimento é tão bacana. Gente, se todas as pessoas soubessem as suas dores existenciais e os seus medos, por que elas são como elas são, quais são os seus recursos natos, eu ouso dizer que a gente não teria tanta pessoa sendo machucada e machucando no relacionamento, tanta pessoa infeliz no seu trabalho, na sua profissão, na sua vida, como um todo. Então, esse conhecimento, gente, ele é algo, pra mim, é algo surreal, é algo único, e que se você souber utilizar a teu favor, você ganha o mundo, em todas as áreas, tá? Relacionamento, sexualidade, finanças, carreira, tudo. Então, muito verdade, daí a Carol botou aí, né? A Carol é uma das meninas que fizeram análise também e sabe muito bem do que eu tô falando, né? Teve uma mudança tão significativa na vida dela, eu tenho tanto orgulho dessa mulher. É tão bacana a gente ver, né, as nossas clientes, amigas, enfim, mudando as suas vidas diante do conhecimento. Então, às vezes, eu sempre falo isso, né? Os problemas que você tem na sua vida são em decorrência daquilo que você ainda não sabe. Então, você tem que buscar. Por isso que eu trabalho com relacionamento. Se você tem problema em relacionamento, é porque você não tem conhecimento suficiente em relacionamento, em sexualidade, entende? Então, eu tive acesso a isso e depois dela, a minha vida mudou completamente, em todos os sentidos. Por isso que eu quis trazer também isso para você, porque eu comecei a utilizar isso no meu trabalho, onde eu vou eu sempre falo sobre isso, onde eu vou as pessoas querem saber, e muitas vezes elas ficam o quê? Boquiabertas, né? Porque eu nunca vi uma pessoa na minha frente e eu já começo, se ela abrir espaço, eu começo a falar tudo sobre a vida dela. Então, às vezes, quando eu atendia lá dentro da escola do Corpo Explica, eu nunca sabia quem eu ia atender, né? Era uma pessoa, me mandava um link, eu não sabia quem eu ia atender, de que parte do mundo essa pessoa era.
E quando eu fazia análise dela, ela falava: Daia, não é possível, você foi lá nas minhas redes sociais, né? Você tá sabendo demais da minha vida. E eu nem sabia quem que ia aparecer na minha frente. Então as pessoas realmente ficam boca abertas com esse conhecimento, sabe? E muitas vezes as pessoas fazem análise comigo ou numa conversa assim casual, elas começam a falar do seu parceiro, da sua parceira. E aí eu faço análise reversa, só pelo que ela me fala dessa parceira, eu já sei até como é que é o corpo dela e como que ela funciona. E isso deixa as pessoas mais pasmas ainda, né? Mas o que que acontece? Gente, eu não quero ser vidente, eu não sou vidente. Eu não quero que as pessoas fiquem me procurando por curiosidade para saber se eu vou acertar ou se eu não vou acertar. Até porque eu nunca até hoje tive uma pessoa que me falou que eu estava errada no que eu falei na análise. E nem mesmo os perfis mais difíceis, porque existem perfis super difíceis de analisar, no sentido que são extremamente desconfiados e questionadores. Esses perfis, de cara, eu já começo a falar o quanto essa pessoa já é desconfiada e questionadora. Então aí eu já ganho ela, né? Porque daí ela fala: tá, mas como é que você sabe que eu sou assim? Entendeu? E eu sei que são as análises mais difíceis, mais desafiadoras. E eu adoro essas análises, porque aí é essas pessoas que eu gosto de realmente fazer para elas entenderem melhor. E geralmente elas são pessoas que não acreditam, né? Mas elas acabam acreditando. Por quê, gente? Eu não vou falar pra você: ah, eu acho que é isso. Não. Eu vou falar: você é dessa forma e ponto, né? Então, é muito assim muito assertivo mesmo. Eu quero, na verdade, é que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento, que saibam de verdade quais que são os seus recursos, quem elas nasceram para ser, por que elas têm as tretas que elas têm, por que elas não saem das tretas que elas se colocam, por que elas agem de determinada maneira e depois elas se arrependem, entende? Então, por isso que eu resolvi trazer isso hoje. E, gente, falando aqui sobre a questão de mulher de dedo podre, eu quero que vocês levem isso também. Tanto faz, tá? Tanto para homem quanto para mulher, tá bom? Então, tanto faz aqui. Olha só, como eu expliquei no início da live, quem não viu, eu vou deixar gravado depois. A gente passa por um processo e a gente tem 5 perfis que todos nós temos um pouquinho de cada. O que vai mudar de uma pessoa para outra é a porcentagem de cada perfil, de cada traço ali que vai ter, né, no seu perfil. Então, isso muda tudo de uma pessoa para outra, porque essa mistura dos perfis, dos traços, é que vai fazer toda essa loucuragem que é a nossa vida. Ou seja, os nossos conflitos internos, as questões que a gente não sabe lidar. Então, é uma miscelânea de coisas que acontece na vida da gente. Só que assim, ó, eu vou hoje trazer em específico 2, né? Por quê? Porque são esses 2 traços que têm a maior tendência a ter dedo podre. Então, na verdade, para você que está aí dizendo que eu tenho dedo podre, não é bem verdade. Não é que você tenha dedo podre, não é que seu cupido é burro, que você não nasceu para relacionamento, que você não foi escolhida por Deus. Na verdade, o problema é que é em decorrência dos seus traços, do seu perfil e da forma que você está vivendo. Ou seja, vivendo na dor. Então, você acaba atraindo relacionamentos ruins. Então, tem pessoas que só atraem relacionamentos ruins. Então, todos os perfis podem sim atrair relacionamentos ruins, tranqueiras, cada um por um motivo diferente. Mas esses 2 que eu quero trazer hoje, em específico, eu vou trazer por quê? Porque a grande maioria das mulheres tem a mistura desses 2 perfis. Então, claro que é em porcentagem diferente para cada mulher é única, mas é um formato de corpo muito típico das brasileiras, né? Inclusive, gente, eu fiz uma análise geral das clientes que me procuram, das meninas que estão lá, das preciosas que estão lá no Método DB, que estão junto com a gente, e eu vou dizer que a maioria delas tem essa mistura desses 2 traços e que elas ou tiveram ou têm problemas no seu relacionamento. Então, assim, eu aliei tudo que eu tive de conhecimento com os dados que eu tenho das mulheres que me procuram e bate muito. Por isso que eu queria trazer hoje aqui para vocês isso daqui. Lembrando que todos nós temos os 5, mas hoje eu vou falar de 2 em específico.
Então, o primeiro deles, eu vou falar para vocês, de cada um eu vou falar onde se forma, qual que é a sua dor, qual que é o seu recurso, como que atua no relacionamento e como melhorar a sua vida, tá? Lembrando que vocês são uma mistura e eu vou trazer a mistura dos dois no final. Olha a miscelânea que eu vou fazer de coisa aqui, gente. Se eu tô indo muito rápida, vocês me falam aí, tá? Porque eu me empolgo aqui. Mas, enfim, o primeiro deles é aquele que se forma lá na amamentação. Então, lá na amamentação, aconteceu alguma coisa que você teve, entre aspas, um trauma. E aí, gente, eu quero que vocês peguem isso para vocês. Não é necessariamente que os pais traumatizaram vocês. Às vezes é uma percepção da criança lá, uma coisa que estava incomodando ela, como nessa fase ela não sabe falar, ela entendeu aquilo como um trauma. E esse trauma, ele gera a dor existencial do abandono. Então é aquela pessoa que ela morre de medo de ser abandonada. E qual que é o formato do corpo dela? É um formato mais redondo, um formato mais cheinho. Sabe aquelas pessoas que são mais cheinhas e o cheinho mais molinho, porque tem o cheinho mais duro, né? Esse é outro perfil já. Mas aquelas pessoas que são mais molinhas. Então eu tenho esse traço, acho que é 22% que eu tenho desse traço. Vocês podem estar me olhando ali dizendo, mas Dália, você não é redondinha, cheinha. Mas entende que na análise a gente vê a porcentagem de cada um. Então eu tenho sim, eu sou mais molinha, meu braço é mais molinho, minha bunda é mais molinha. Então isso quer dizer que eu tenho desse traço, que a gente chama de traço oral, né? Então essas pessoas com esse traço, então às vezes são pessoas que têm esse traço maior. O que acontece com elas? São pessoas, geralmente, por que elas têm o dedo podre? Porque são aquelas pessoas que têm uma alta dependência emocional. Aquelas pessoas que estão sempre preocupadas com o que o outro vai pensar, o que o outro vai falar. Que elas não querem desagradar nunca as pessoas. Por quê? Porque elas têm medo de ser abandonada. Então ela tem uma dificuldade gigante em dizer não para as pessoas. Elas cuidam de todo mundo, elas adoram cuidar das pessoas, só que muitas vezes elas cuidam tanto das pessoas que elas se abandonam a elas próprias. Então elas são pessoas extremamente emocionais, intensas. Sabe aquela pessoa que é 8 ou 80, que tudo é intenso para ela? E essas pessoas, elas adoram pessoas, adoram gente. Então é aquelas pessoas que conversam até pelos cotovelos. Então agora vocês podem entender que eu tenho assim desse traço, por isso que eu sou comunicadora desse jeito, né? Então são pessoas que falam muito, que adoram carinho, adoram abraço, adoram toque, adoram cheiro, adoram massagem, ou seja, adoram tudo que é dos 5 sentidos. Por quê? Porque ela é do sentir, ela gosta do sentir, ela gosta de pegar. Sabe aquela pessoa que ela fala e fica tocando nas pessoas? É esse tipo de pessoa. E ela tem uma necessidade gigante de ser vista. Ela precisa ser vista pelas pessoas. Ela é bem, como a dor do abandono vem lá na amamentação, ela às vezes tem até mesmo aquela carinha de criança, sabe? E o que ela precisa? Ela precisa justamente das coisas que criança precisa, entende? Então elas precisam ser vistas, elas são puro sentimento, elas precisam falar e precisam chorar. Aqui, gente, chorar não é dor. Aqui chorar é recurso. Por quê? Porque elas são tão intensas, tão sentimentais, que quando elas não choram, elas acabam sucumbindo no seu sentimento. Então, se ela está num ambiente em que as pessoas julgam ela toda hora, que ficam falando, ai, você fala demais, você chora demais, e que ela não pode ser quem ela nasceu para ser, ela vai se fechar, né? Porque ela não vai querer falar, não vai querer expor o que ela está sentindo. E isso vai fazer ela ter um vazio existencial gigante. Aí caiu meu anel aqui. Gigante dentro dela. Por quê? Porque ela não consegue, ela precisa expor os sentimentos e ela se sentiu abandonada lá atrás. Então, ela não consegue preencher esse vazio que ela tem. Ela quer preencher esse vazio com o quê? Com pessoas falando, chorando, né? Com coisas intensas. Agora, se você está num ambiente que você não pode ser você, que você não pode chorar, que você não pode falar, que você não pode expressar seus sentimentos, você vai sucumbir aos seus sentimentos e você vai ir para os excessos. O que é os excessos?
excesso de trabalho, excesso de compra, excesso de sexo, excesso de droga e o principal, excesso de comida. Por isso que muitas pessoas, muitas mulheres engordam. São aquelas pessoas que vivem se queixando que querem emagrecer e que nem sequer estão comendo, estão na dieta, estão fazendo de tudo e ao invés de emagrecer elas estão engordando. Parece que ao invés de dar um efeito ao contrário. Então, quer matar uma pessoa dessas? Dá exercício e dieta sem deixar ela falar dos sentimentos dela. Ela vai fazer e ela não vai emagrecer. Porque o problema dela não tá necessariamente na comida. Tá necessariamente nos sentimentos que ela tem que engolir ou que ela tem que preencher de alguma maneira. Tá fazendo sentido aí pra vocês? Estão se identificando alguém com esse tipo de perfil? Então, ela precisa se expressar. E o mais engraçado é que inconscientemente, como essas pessoas precisam ser vistas, quanto mais eu engordo, quanto maior eu fico, mais as pessoas me enxergam. Então a pessoa não quer engordar, mas ela acaba engordando porque se ela fica maior, quanto maior eu fico, mais eu sou notada pelas pessoas. Olha que doido, isso é muito do inconsciente. Então essa é aquela pessoa que muitas vezes, o que acontece? Tipo eu, né? Eu sou, se você olhar assim, eu sou magrinha. Mas quando eu não falo dos meus sentimentos, quando eu não consigo deixar essa oral que está dentro de mim existir, eu começo a ir para os excessos. Já fui muito para os excessos de comida, e isso me fez engordar. E também já fui muito para o excesso de trabalho. Então é isso, a gente acaba indo para os excessos. Então, às vezes é aquela mulher que tá num relacionamento ruim, que tá num relacionamento disfuncional, num relacionamento abusivo, ou que se separou e que começou a engordar e não sabe por que tá engordando, né? E aí quando vê, ela já tá, né, acima do peso, não sabe por quê. E, na verdade, é por causa disso, porque ela tá comendo os sentimentos dela. Numa relação ruim, aquela mulher que tá engordando é porque ela tá numa relação tão ruim que ela não consegue falar, que ela não consegue falar dos seus sentimentos, que ela não consegue ser ela para não ser abandonada, ela quer agradar as pessoas, então ela fica quietinha e aí ela começa a engordar. E ela nem sabe por que ela tá engordando. Então vamos voltar um pouquinho lá quando eu falei da dor e do recurso. A dor dessas pessoas é a dor do abandono. Então ela vai ter sim o dedo podre. Por quê? Porque ela aceita migalhas emocionais. Porque ela aceita menos do que ela merece. Porque ela tem medo de desagradar as pessoas. Ela tem medo de ficar sozinha. Na verdade, ela tem pavor de ficar sozinha. Então é essa pessoa que, como ela tem uma dependência emocional muito grande, ela acaba sendo um prato cheio para relacionamentos abusivos. Olha, não tem. Geralmente uma mulher dessas, quando eu trabalho com relacionamento abusivo, ela tem esse traço muito grande, né? Então, por quê? Porque ela tem dependência emocional, porque ela não desagrada, ela não consegue dizer que não, qualquer migalha emocional para ela, né? Tá bom, ela não quer ser abandonada pelas pessoas, então ela é um prato cheio para relações abusivas. Porque ela tem uma dependência emocional alta e muitas vezes ela é também codependente. O que é isso? É aquela pessoa que se envolve com outra pessoa cheia de problemas. Então o que acontece? Ela vai cuidar dessa pessoa. Geralmente essa pessoa com problemas é o quê? Uma pessoa com dependência. Dependência de drogas, de álcool, dependência financeira, enfim. Por quê? Porque ela vai cuidar dessa pessoa. Ela vai cuidar, ela vai amar. E aí o que acontece com ela? Ela vai se sentir útil, ela vai se sentir vista. E se ela cuida de alguém com problema, ali, teoricamente essa pessoa não vai deixar dela, não vai abandonar dela. Então ela tem um ganho secundário ali, entende? Mas assim, daí é só tranqueiro que acontece com essa pessoa? Não, aí que tá. Essa pessoa no recurso, porque lembra que o cérebro entende que você está em iminência de morte e ele precisa trazer recursos para você sobreviver. Então, quando essa criança teve essa sensação de abandono lá, o cérebro trouxe o quê? Um recurso que hoje, na era de hoje, eu digo que é um dos recursos mais tops que tem, que é se comunicar muito bem. Essa pessoa, ela se conecta com as pessoas, ela é uma ótima amiga, é bom de conversar, é bom de estar do lado dela, ela faz amizades com facilidade, então ela é ótima para atendimento, ela é ótima para se comunicar com as pessoas, é aquele tipo de pessoa que ela tem uma sensibilidade aflorada. Então, assim, é aquela pessoa que chega no ambiente e ela olha assim, ela já sabe quem não tá bem e quem tá bem e quem não tá. Né? Ela tem uma sensibilidade apurada. Por quê? Porque ela é puro sentimento. Então, ela tem um poder de conexão
gigante. É aquela pessoa que, se você tá aqui me escutando e você tem uma empresa, contrata uma pessoa que ela é mais redondinha, mais cheinha, se você quer, para atendimento ao público, porque ela vai arrasar no atendimento ao público. Só que cuidado, como elas têm dependência emocional alta, se ela tem que cobrar, né? Então, quando ela é uma empreendedora, por exemplo, às vezes ela tem pena de cobrar das pessoas. Por quê? Porque ela não quer que nem os clientes abandonem ela. Então, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado, que a gente trabalha aqui com as preciosas também. Mas então é aquela pessoa que tem um recurso que hoje eu acho um dos recursos mais tops, que é o poder da comunicação. Então, ela tem aquela carinha de criança, é aquela pessoa que a gente tem vontade de pegar no colo e levar para casa, né? Então, ela tem o quê? As necessidades dela são as necessidades de criança. Ela quer ser vista, ela não quer passar frio, ela não quer passar fome, ela quer estar confortável, até no jeito de se vestir. Então, é aquela pessoa que gosta não gosta muito de salto, que gosta de uma coisa mais confortável, mais leve, aqueles pijaminha fofinho, aquele roupão fofinho. Então, assim, gente, eu sou fissurada no roupão, vocês não têm noção do quanto que eu gosto, porque deixa a minha oral totalmente gostosinha, confortável, assim, sabe? Então, até no jeito de se vestir, ela tem isso nela, que ela gosta do sentir, ela gosta de coisas confortáveis, ela é dos sentidos. Então, gente, ela gosta de dançar, ela gosta de natureza, ela gosta de massagem. Então, se você é essa mulher que percebe que você é assim, que você tá sofrendo, que você saiu de um relacionamento ruim, é tão simples você ir pro recurso, sério, que isso me deixa, eu e as minhas clientes, e quem, enfim, é atendida por mim ou que sabe disso, pé da vida. Porque é muito simples de se fazer, é muito simples de estar no recurso. O problema é que a maioria das pessoas não faz o óbvio. Essa pessoa precisa estar primeiro com pessoas. Então, aquela pessoa que não pode se trancar dentro de casa. Gente, ela vai morrer de depressão. Não dá, ela precisa sair de casa, ela precisa ver gente. Só que cuidado, porque como essas pessoas falam até pelo cotovelo, muitas vezes elas se abrem com quem não deveria. Sabe aquela pessoa que fala tudo pra todo mundo e aí ela se ferra porque ela se abre demais pras pessoas? Então, você precisa, mulher, ter pessoas que você confia do seu lado. Amizades, amigas. Então você tem que chegar pra tua amiga, se você tá se identificando com esse perfil, e dizer pra ela, amiga, assim, ó, só me escuta, entende? Às vezes a pessoa não precisa falar nada, é só escutar e você jogar tudo pra fora, e quando você jogou tudo pra fora, beleza. Ou às vezes é você chorar. Então você tá ali, nossa, tá mal, chorou 5 minutos, beleza. Fiquei bem. Nossa, nem sei por que eu tava chorando, sabe? As ideias da cabeça são muito bagunçadas mesmo, sabe? Então ela tem até a vida dela bagunçada, o guarda-roupa dela bagunçado, o carro dela bagunçado, às vezes ela não consegue se organizar. Ela é bagunçada até nas ideias dela porque ela tem um pensamento acelerado. Por quê? Porque ela tem muito sentimento dentro dela, então ela precisa extravasar. Então precisa ter pessoas que escutem, precisa falar, precisa colocar pra fora, precisa chorar, precisa fazer coisas prazerosas, coisas de sentido, sabe? Cheiros, gostos, comidas gostosas, ir na natureza, dançar, massagem. Então, assim, sabendo disso, é questão de tempo pra você, né, que tem esse perfil, achar uma pessoa bacana, sabe por quê? Porque você entendendo quem você é e as suas necessidades, você vai encontrar uma pessoa que você possa falar essas suas necessidades, entende? Então essa pessoa, se ela encontrar uma pessoa que é muito fria, né, aquela que eu nem vou falar desse perfil hoje, mas tem perfis que são bem mais frios, a gente tá falando de um perfil quente aqui. Ela não vai se sentir vista, não vai se sentir amada, aquela outra pessoa não precisa tanto de toque, de abraço. Se você precisa de toque, de carinho, de abraço, e você está com uma pessoa mais fria, você precisa falar pra ela. Se você está solteira, que tal você encontrar uma pessoa que seja assim? Né? Que você possa falar, olha, eu gosto muito de carinho, de abraço, de coisas gostosas, pra vocês alinharem o relacionamento de vocês. Gente, sério. É bizarro de simples que é. E vocês não têm noção, as tretas dos casais que chegam aqui com perfis diferentes, achando que um não ama o outro, porque ele não gosta de carinho, porque ela me sufoca. E esse traço aqui pode sim sufocar muitas vezes as pessoas, né? Por quê? Porque fica na carência, né? Então fica na carência e acaba não falando as suas necessidades e acaba sufocando as pessoas. Esse aqui é um perfil que a gente chama de menina.
sabe? É uma menina dentro de uma mulher, é uma menina que precisa ser cuidada. E na live da segunda-feira, quando eu falei que nós mulheres estamos sobrecarregadas, temos que ser forte o tempo inteiro, essa sofre bastante, porque ela quer também tentar ser forte e ela não se deixa muitas vezes ser cuidada. Ela não deixa esse traço dela existir dentro dela. E isso aconteceu comigo, gente, sabe? Eu não aceitava isso dentro de mim, porque eu achava fraqueza. E isso vem do outro perfil que eu vou falar depois. Olha a mistura que dá isso aqui. Então eu não deixava isso vir pra fora. Então isso me prejudicava demais, porque eu não deixava ser cuidada, eu queria ser forte o tempo inteiro, mas um lado meu eu queria muito ser cuidada. Um lado meu era simplesmente a menina que queria um colo, que queria atenção, que queria carinho, e eu não conseguia falar isso. A partir do momento que eu comecei a entender quem eu sou, a partir do momento que eu comecei a falar para as pessoas as minhas necessidades e que eu comecei a aceitar que eu sou dessa forma, não adianta a gente querer dizer eu não aceito que eu sou assim. Só vai sofrer, só vai se ferrar, só vai entrar em relacionamento pior ainda. Então, quando você começa a aceitar quem você é, fica tão leve. Sério, gente, fica tão leve. Tipo assim, pedir um carinho, pedir um colinho. Sério, é tão bom. E os homens adoram isso, ó. Fala sério. Então, esse é o primeiro. Aí vem o outro que começa a dar treta, né? Então eu falei que a maioria das mulheres brasileiras aqui tem a mistura desses dois em porcentagens diferentes, cada uma tem a sua, tá? Mas o outro perfil é o oposto. O que que é isso? Esse perfil aqui, e eu acho que muitas vão se identificar também nele, é totalmente o oposto do anterior. E aí, muitas vezes não quer admitir, né? Porque o que que acontece? Esse outro traço, ele se formou lá no final do processo de melinização. Quem não estava aqui na live, assiste a live depois que vocês vão entender o que eu tô falando. Mas é lá com mais ou menos 6, 7 anos de idade, que é quando a fase que a gente chama de triangulação, né? Então, o que que acontece nessa fase? Pera aí que o meu gato tá aqui enlouquecido, Mimi. Tá batendo aqui no meu computador. Mimi. Então, essa fase a gente chama fase de triangulação, ou seja, é a fase que a criança, que o processo de melinização termina lá nos órgãos sexuais. Então, para quem tem filho mais ou menos nessa fase, vai ver que é a fase que as crianças começam a mexer nos seus órgãos sexuais. Por quê? Porque começa a sentir uma casquinha diferente aí, né? Por quê? Porque terminou o processo lá embaixo, começa a ter certo prazer ali. E isso não é nada feio, tá, gente? Isso é super natural. É nessa fase até que, inclusive, as crianças começam a se masturbar, que é a masturbação de autoconhecimento, tá? Nessa fase, o que que acontece? A criança começa a olhar para as pessoas e começa a ver elas em pares. Tipo, tem o vô e a avó, o pai e a mãe, o tio e a tia, o primo e a prima, e ela também quer ter um par. E é aí que quem é a primeira pessoa que ela se apaixona? É o pai ou a mãe. Ou seja, a criança se apaixona, entre aspas, pelo progenitor do sexo oposto, ou seja, o menino pela mãe e a menina pelo pai. É o primeiro amor da vida da criança, né? Só que o que que acontece? Por que que é um triângulo, né? Tem o pai, a mãe e a criança. Só que a criança, ela é a parte mais fraca desse triângulo, né? Por quê? A menina, vamos falar de mulheres aqui. A menina se apaixona, entre aspas, tá? Pelo pai. Mas o pai tem a mãe, né? Ah, minha princesinha, meu amor, mas depois o pai vai dormir com a mãe. E aí, o que que acontece com essa criança? Ela entende isso como uma traição, mas, gente, não é consciente isso, é inconsciente, né? Então, qual que é a dor desse perfil? A traição. E é por isso que esta pessoa vem para a vida muito competitiva. Por quê? Porque lá atrás ela teve essa dor existencial, que é a dor da traição. Então, como uma pessoa dessas faça qualquer coisa na vida menos traição, né? Que foi o meu caso, que eu tenho esse perfil também. Então, faz qualquer coisa menos traição para essa pessoa. Ela não aguenta, ela não suporta. Por quê? Porque é a dor existencial. Então, muitas vezes, você que tem a dor da traição, ser abandonado até não é tão dolorido assim. Agora, traição é foda. Pra você que tem a maior dor, que é o abandono, às vezes traição não é tão dolorido quanto ser abandonada. Por isso que muitas vezes tem perfis que perdoam com facilidade a traição. Por quê? Porque essa não é uma dor existencial delas. Quando a gente fala em dor existencial, é a dor que mais pega aí. É a dor que aperta o calo, é onde o negócio toca de verdade. Então, esse perfil, gente, é a dor da traição, né? Então, o que que acontece? Ela vem pra vida
muito mais competitiva, inclusive no formato do seu corpo, que é aquela pessoa que tem o corpo teoricamente mais definido, mais cinturinha, né? Mais estilo Gisele Bündchen, né? Mas não é tanto assim, tá, gente? Mas é aquela pessoa que tem nos padrões, né, que a gente vê, um corpo mais definido. É aquela pessoa que tem um sex appeal diferente, que você olha e fala, uau, às vezes a pessoa só te deu um oi e você fala, meu Deus do céu, né? É esse perfil. Ela vem para a vida competitiva, ela vem para a vida realizadora, executora, né? Por quê? Porque lá na traição ela entendeu que ela não foi primeira opção. Então na vida ela quer ser primeira opção. Ela odeia errar, ela odeia perder. Sabe aquelas pessoas que elas não gostam de ser segunda opção, que se ela tá no emprego, ela faz de tudo e ela não é promovida, aquilo é uma traição. Então a traição aqui não é só em relacionamento, tá, gente? Às vezes a traição é numa amizade, a traição é no trabalho, enfim, ela é muito perfeccionista, essa pessoa. Ela não quer errar de jeito nenhum e ela quer ser vista também e ela quer ser prioridade na vida da pessoa, ou seja, primeira opção, porque ela não foi primeira opção lá atrás. Então ela não aceita não ser primeira opção aqui. Então ela precisa ser vista, outro perfil que precisa ser visto. Então olha só que interessante. Geralmente esse tipo de pessoa, esse perfil entra em relacionamentos ruins, por quê? Porque também tem dificuldade de confiar. Então, como foi traído lá atrás, nossa, tem uma dificuldade de confiar, uma dificuldade de se entregar para um relacionamento, sabe? Então, entrega, a gente brinca que aquela cinturinha, aquele bundão, então entrega a carne muito facilmente. Agora, o coração, meu amor, não entrega de jeito nenhum. Tem uma dificuldade enorme. É também uma pessoa indecisa, porque sempre tá triangulando na sua vida em tudo. Sempre tem um plano A, um plano B, um plano C. Em relacionamento, na carreira. É aquela pessoa que sempre tem alguma coisa a mais, porque se não der certo aqui, ela tem já um outro plano, entende? Então, principalmente em relacionamento. Então, muitas vezes essas pessoas traem para não serem traídas. Aquele primeiro que eu falei, abandona para não ser abandonada. Então, quando você tá na sua dor, você faz justamente a sua dor com as pessoas. Para quê? Para não viver elas. Só que daí acaba isso machucando você mais ainda, entende? Então, aquela pessoa que sempre tem um plano B, né? E nunca quer perder, não aceita perder. Ela precisa se sentir desejada, ela tem uma alta energia sexual, por isso que tem um sex appeal meio diferente, né? Aquela pessoa por natureza, às vezes você olha e fala, caraca, né? Ela nem tá arrumada, mas uau, né? Aquela pessoa que tem uma coisa diferente, né? E o que acontece também, por que ela tem relações ruins? Porque essa pessoa, geralmente, tem uma paixão platônica. Lembra que eu falei lá atrás, que se formou lá na fase de triangulação com o pai e com a mãe? Geralmente ela tem uma paixão platônica, as mulheres pelo pai, os homens pela mãe. Que é aquilo que a gente vê, e olha, eu vejo muito, que é aquele homem casado com a sua mãe, é aquela mulher casada com o seu pai, e que se for, assim, fazer qualquer coisa, que for falar entre o marido e o pai, ela vai pro pai, o marido nunca, né? Se o pai chamar ela vai lá correndo, então assim, ela tem uma paixão por esse pai. E aí você pode estar me dizendo assim, ai, daí eu nem conheci meu pai, eu odeio meu pai, e não é só a questão de você ter o seu pai, se ele era bom pra você ou não. Às vezes você nem tem pai, mas são as histórias que contaram pra você desse pai, entende? Então às vezes você ama ele mais do que tudo e às vezes você odeia ele mais do que tudo. Ou seja, você tem uma relação intensa demais com esse seu pai. E isso faz com que você tenha relações ruins. Por quê? Haha, gente. Porque no teu inconsciente, se você não rompe essa ligação, porque quando a gente, o que é, gente, quando a gente tem um relacionamento e a gente explora inclusive a nossa sexualidade no relacionamento, a sexualidade é a gente seccionar, né, o nosso vínculo entre filho e pai e mãe para se vincular a outra pessoa. Muitas vezes a gente não rompe essa ligação, esse vínculo e não consegue se relacionar direito com outras pessoas. Então, aquela mulher que é apaixonada ou que odeia o pai dela, mas tem uma ligação intensa e não consegue seccionar isso daqui, ela vai ter relacionamentos ruins. Em que sentido? Primeiro, no sentido de arrumar só homem tranqueira. Se você teve um pai
que era aquele pai que traía, que era aquele pai tranqueira, você vai arrumar homens tranqueiras tanto quanto ou piores que o teu pai. Por quê? Porque você, no teu inconsciente, você está falando o seguinte pra você: meu pai era uma tranqueira. Era. Mas olha a caralhada de homens tranqueiros que eu já arrumei na minha vida. Então ele era tranqueiro, mas nem era tanto assim. Pra quê? Pra honrar o seu pai. Eu sei que esse conceito é um pouco complexo para muitas pessoas entenderem, mas vai por mim. Eu já vivi isso e eu já atendi muitas mulheres que vivem isso e que quando seccionam isso daqui, têm relacionamentos saudáveis e encontram relações e homens preciosos. Então pega isso pra você. Isso pode estar doendo aí, isso pode estar te incomodando aí, você pode estar se revirando na cadeira escutando isso, mas assim, pega e pensa sobre isso. Depois você assista essa live para ver se você não está passando por isso. Além de você arrumar homens tranqueiras, tanto quanto ou piores que o seu pai, para honrar ele e dizer: meu pai não era tão tranqueiro assim, inconscientemente, não é consciente, tá? Outro movimento que pode acontecer é quando aquela mulher tem uma paixão enorme pelo pai, quando ela não consegue se desvincular dele, ele foi um pai maravilhoso, né? Mas ela não consegue seccionar isso daqui. E aí ela só se relaciona com homens menores que ela, não tão bons quanto o pai dela. Por quê? Porque quando dá treta no relacionamento, ela sai correndo pra onde? Pro colinho do papai. Então são aquelas mulheres que esse traço geralmente é um traço que tem dificuldade de confiar e que também faz tudo com perfeição e que é foda. Sabe aquela pessoa que se acha foda? Ela não fala, mas ela se acha foda. E aí ela quer ser superior às pessoas. Então, muitas mulheres querem ser superior aos seus homens. E aí ela se relaciona com homens menores. Pra quê? Pra ela estar no controle. Porque esse também é um perfil super controlador. Então, ela está superior, beleza, ela manda nesse cara. E aí ela não precisa se preocupar com o quê? Com a traição, com não ser perfeita, com as pessoas olharem e acharem que esse cara é mais pra ela, sabe essas questões assim? Então se relaciona com um homem menor, né? Menor no sentido do quê? Essa mulher é tão foda, tão guerreira, eu prefiro mulher guerreira também. Que aí o que acontece? Ela dá conta de tudo, ela se sobrecarrega, ela tem dificuldade de delegar as coisas, tem dificuldade de pedir para as pessoas, porque ela acha que só ela faz as coisas bem feitas. E aí ela começa a se relacionar com esse cara que é menor que ela começa a gostando do cara. Mas depois esse cara vira o quê? Um banana. Porque ele não se responsabiliza pela vida, porque ela se responsabiliza. E aí ela começa a ficar pé da vida. Ela começa a não admirar mais esse cara, não ter tesão mais por esse cara e pensar num plano B depois. Mas ela só vai largar desse cara se ela tiver um outro, né? Geralmente é assim. Por quê? Porque ela sempre tem que ter um plano B. Porque ela não quer perder. Ela não quer sair por baixo. Ela sempre quer sair por cima. Olha só a treta que isso dá, gente. Entende? Então, esse tipo de perfil, elas são tão perfeitas, que às vezes elas têm... Mimi, meu Deus, meu gato tá enlouquecido aqui no meu computador. Às vezes as pessoas acham que inclusive elas são entupidas, sabe? Meio antipáticas. Por quê? Porque elas não mostram as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas, elas não se abrem para qualquer pessoa. Então, elas não mostram as suas vulnerabilidades. Então, olha só, a dor, vamos falar da dor e do recurso. A dor deste traço é a traição. Os recursos é que elas são extremamente executoras, fazem tudo com perfeição, pegam tudo que tiver que fazer, elas dão conta das coisas, só que elas se sobrecarregam. Elas têm dificuldade, né, de delegar. Então, ela precisa ser a primeira opção. Então, se você se relaciona com uma mulher assim, você tem que fazer com que ela se sinta importante, que ela se sinta a primeira opção, que ela seja vista, que ela se sinta sexy, desejada, porque essa gosta de se arrumar. Essa gosta de estar bonita, de ir no salão, de estar com a unha feita, de estar bem vestida, de cuidar do seu corpo. Então, muitas vezes, na dor também, essa mulher atrai homens para sexo. Porque muitas vezes os homens veem ela como um pedaço de carne. Na dor, ela usa o seu corpo para usar os homens também. E ela acaba se machucando. Então, ela acaba transmitindo isso espontaneamente. Por quê? Porque ela tem uma energia sexual alta. Só que quando ela é ferida, ela usa isso contra ela. Ela acha que está usando a favor, mas ela usa isso contra. Então, para ela ir pro recurso dela, ela precisa abrir mão, primeira coisa, do controle. Confiar nas pessoas.
se relacionar com pessoas que a priorizem, porque ela pode ter sim um dos dedos mais podres, né? Que não é dedo podre, agora vocês já sabem, mas por causa dessas questões de seccionar isso com o seu progenitor do sexo oposto, entende? Então tem que deixar de competir no relacionamento. Então aquelas mulheres que competem o tempo inteiro dentro do seu relacionamento, quer ser mais homem do que o próprio homem dentro do relacionamento. Agora, gente, imaginem vocês, eu falei dois aqui. Imaginem vocês que grande parte das mulheres no nosso país tem uma mistura desses dois perfis. Então, olha a treta que isso dá. Então, um traço teu quer falar muito, é do sentimento, o outro não quer falar, não quer mostrar vulnerabilidade, quer ser perfeita. Por isso que muitas mulheres acham que são bipolares. Mas, na verdade, não é bipolaridade, é que você tem dois traços totalmente opostos dentro de você. É aquela mulher corpão violão, mas que não é magra, sabe? Que não é super magra, que ela tem curvas, que ela tem carne. Geralmente tem esses dois perfis. E eu sei que muita mulher aí tá se identificando, né? É aquela mulher que tem dias que é puro sentimento, tem dias que é uma pedra de gelo. Aquela mulher que um dia se arruma linda, sexy, maravilhosa, mas depois ela não quer nem saber, ela adora um pijama, ela adora um roupão. Tipo eu, gente, tô falando de mim aqui, né? Tem dias que ela é super carente e ao mesmo tempo ela é super autossuficiente. Então, na dor, e aí eu quero que vocês entendam na dor. Na dor, esse tipo de perfil ou a mistura deles acaba atraindo relacionamentos ruins. Porque às vezes é na carência, às vezes é na superioridade, às vezes é na competição, às vezes é na dependência emocional. Então, às vezes é querendo se entregar demais e às vezes é morrendo de medo de se entregar. Então são conflitos internos opostos que acontecem aí dentro dessa pessoa. Então não é bipolaridade, tá? É só você entender os seus perfis, os seus traços e deixar eles existirem da melhor maneira possível, ou seja, nos recursos. Quando quer algo saudável, quando você quer algo saudável, você tem que se conhecer para falar das suas necessidades, porque senão você vai ser um prato cheio para relacionamento ruim. Mas nota, quando você estiver na dor. Porque quando você estiver no recurso, você usa o poder da comunicação para se posicionar. Você não aceita menos do que você merece. Você se entrega para uma relação saudável. Entende? Então eu sei que muitas aí podem estar dizendo assim, eu super me identifiquei, Daya, mas eu nunca tive relacionamento ruim, eu super sou de boa no meu relacionamento. É porque assim, gente, a gente tem os nossos perfis e a gente tem a nossa história. Se uma mulher que tem o traço maior, esse último que eu falei, que é a dor da traição, se ela viveu a traição do pai dela traindo a mãe dela, ou a mãe dela traindo o pai dela, ou pessoas na sua família, e depois nos relacionamentos dela ela teve traição, entende? Ela viveu nesse ambiente, ela está totalmente na dor. Então não é só sobre o teu perfil, é a sua história de vida. Por isso que eu sempre falo que a gente fecha o quebra-cabeça das histórias aqui, porque conforme o teu perfil e teus problemas, eu já sei o que aconteceu lá atrás na tua história, entende? Porque é o teu perfil aliado com a sua história de vida. Então, aquela mulher que tem o perfil de ser abandonada, dor existencial de ser abandonada, mas ela nunca passou por isso, ela sempre teve relações boas, ambientes bons, então ela não vai viver isso lá na frente. Então, o que faz você ir para a dor ou para o recurso na tua vida? É o ambiente que você vive, são as pessoas que você tem perto de você. Por isso que muitas vezes tem ambientes que vocês vivem em que só fica na dor. Dentro de um relacionamento, esse relacionamento só deixa você na dor. Ou no ambiente de trabalho, só deixa você na dor. Então, quando você sabe isso, você sabe inclusive qual é o melhor lugar para você trabalhar, qual é a melhor profissão para você escolher. Então, imagina, se eu tivesse tido esse conhecimento muito antes, ou quantas pessoas se tivessem tido esse conhecimento antes, quanta coisa teria sido diferente, ou a profissão teria escolhido outra, que muitas pessoas estão hoje no lugar errado, porque o perfil não é para aquela vaga. Inclusive, quem é dono de empresa e faz análise corporal dos seus funcionários, consegue potencializar a sua empresa nível hard, porque coloca as pessoas no lugar certo para o potencial delas. Então é sobre o seu potencial, sobre a sua vida, sobre a sua história. Então agora fica aqui a pergunta para nós encerrar essa live, que era só de meia hora. Eu não consigo fazer live de meia hora, gente, eu não consigo. A pergunta que fica é, com qual que você se identificou? Você tá na dor ou você tá no recurso?
Você já passou por relacionamentos ruins, abusivos, já teve traição? Você não suporta mais isso? Você já se relacionou com homens banana? Já tentou competir? Já tentou ser maior? Tem que ser humilde, cara. Esse último traço a gente chama de rígido. Tem que ser humilde para olhar para isso. Não é fácil, porque a gente acha que a gente é foda. Mas você não é tão foda assim, rainha do Egito, entende? Então a gente tem que ter humildade para saber as nossas tretas e o que a gente tem que modificar. Será que você tá na dor hoje ou será que você tá no recurso? Será que você vai precisar entender um pouco mais? Será que você vai ter que agir? Como que você vai ter que agir? Porque eu trouxe aqui dor existencial, recurso, necessidade, como sair, é simples. O problema é que a gente não faz. Então a gente vive na dor. Então, gente, olha só, o autoconhecimento, ele é poder, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se cura e mais a gente se potencializa. Agora imagina todos esses conflitos internos dentro de você por causa desses perfis diferentes que você tem. Agora imagina, você já tem esses conflitos internos seus. Agora imagina você pegar e se relacionar com uma outra pessoa que tem um perfil diferente também. É aí que dá as tretas. Só que, gente, assim, ó, é por isso que eu gosto tanto de fazer análise de casal, sabe? É tão bacana, porque quando a gente faz análise de casal... Oi, irmã, tudo bem, amigo? Um beijo. Quando a gente faz análise de casal, é tão engraçado o casal se olhando e dando risada, assim, porque começa a se entender. Primeiro, se entender a si próprio e depois entender o parceiro e por que ele age da maneira que ele age, por que ele é assim. A questão é a gente se respeitar e respeitar como o outro funciona. Mas você sabe como é que você funciona? Você sabe como é que teu parceiro funciona? 90% das pessoas não sabem. Então esse conhecimento ele é incrível, ele é maravilhoso. Tanto é que quando eu tive esse conhecimento, que eu alinhei isso, né, com quando eu era casada ainda, quando eu me separei, que aí a minha separação veio por causa da minha pior dor existencial, mas eu lembro que o meu ex-marido falou assim, meu Deus, agora que a gente tava no auge do melhor do nosso casamento, é claro, eu sabia como ele funcionava, eu sabia deixar ele no recurso, eu sabia o que ele precisava, é fácil, gente, chega a ser ridículo, só que claro, né, eu não aceitava o que aconteceu, mas sim, estávamos na melhor fase do relacionamento, porque quando a gente se conhece o outro, cara, batata, tudo fica muito fácil. Só que a gente não aprendeu a se relacionar e a gente não aprendeu a se conhecer o outro. Quando a gente faz isso, é tão fácil de se relacionar e tão fácil de se respeitar e tão fácil de não aceitar menos do que você merece. Então, meus amores, que live foi essa? Se você se identificou, se você gostou, compartilha essa live, comenta lá depois que eu vou deixar salva, compartilha com quem você acha que precisa ouvir isso daqui. E se você tiver interesse também em saber mais sobre análise, me contata, manda no direct ou lá no link da minha bio tem o link diretamente para você marcar a análise comigo. Então, se você precisar, estou à disposição. Aqui eu só trouxe um resuminho de tudo o que tem. Eu falei 2 perfis, nós temos 5. Então, olha só quanto conhecimento. Meus amores, obrigada pela presença de vocês aqui nessa live. Manda lá o seu insight pra mim. Eu sei que depois o meu direct sempre bomba, porque eu sempre falo de treta aqui, ninguém fala comigo, mas depois eu sei que vocês metem a lenha lá no direct, podem meter mesmo, que daí eu respondo vocês lá, tá bom? Beijo, gente, até segunda!